celebrar mais uma vez. Ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. É tudo mesmo? De gratos louvores transborda o meu corpo. Tenho muito, Pai, que te agradecer. Obrigado, obrigado pela tua presença. Oh, a minha vida, a minha casa, a minha família, consagro. Nas tuas mãos estão, Senhor, pra te exaltar. Então exalte de todo o seu coração a Ele. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebra Ele, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Sabe por quê, Senhor? Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Criador, Criador, te adoramos, Senhor. Recebe a adoração do teu povo, recebe a adoração, porque tu és o Deus Criador, o Deus de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos adoração, gratidão em todo o tempo. Recebe a adoração do teu povo, Pai. Tu és digno, adorado, bendito, tu és lindo, Pai. Tu és lindo, 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 lindo. Erecanta, seremara, xererereres. Elemara, xerecanta, suricanta, laias. Recebe a adoração do teu povo, Senhor. Aqui é o ensaio, meu amado. Tudo isso vai acabar e a adoração vai continuar lá no céu. Então, enquanto estivermos aqui, a Ele a honra, a glória, o domínio, o poder, a majestade, o louvor, o fôlego de vida, a adoração a Ele. Ele é digno, Ele é Senhor, Ele está no nosso meio, Ele ainda opera milagres, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele concede o desejo do coração daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que confiam unicamente nele, daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei
que vive e reina para todo sempre, ao Rei Jesus. Começa a receber a libertação do Senhor sobre a sua vida, de toda a seta inflamada do maligno, toda a moléstia de enfermidade, toda a seta sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os seus sentimentos, sobre os seus relacionamentos. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração nessa hora. Aleluia. Pastor Oséias, por favor. Os instrumentos estão tocando, ministros de louvores estão ministrando, e o Senhor está operando sobre a sua vida nesta noite. Todo impedimento, todo laço de Satanás seja quebrado. Crianças sejam libertas, sejam curadas. Casais sejam avivados na presença do Senhor. Famílias sejam restituídas. Jovens recebam dons espirituais. Todo espírito de depressão, ansiedade, síndrome do pânico seja repreendido, receba a cura nessa hora. Toda dor, toda moléstia de pressão alta, diabetes, em nome de Jesus, receba a cura. O Senhor passa aqui nessa noite, o Senhor ministra através dos louvores, assim como Davi quando cantava, o profeta Saul ele era liberto, o rei Saul era liberto. Receba a libertação, tome posse, vai, não peques mais. Receba o milagre, receba a unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida nesta noite. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Senhor, te adoramos. Podemos sentir a presença do Teu Espírito Santo aqui. Labachore canta labas. Renova, Senhor, os que precisam ser renovados. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Glória, 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 glória. Vai renovando, Senhor, neste último culto do ano. Vai dando a força que essa pessoa precisa para continuar caminhando, meu Pai. Aleluia. O Senhor Glória, 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 glória. é a voz gentil em meio à tempestade. Glória, 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 glória. O Senhor é a voz suave em meio à tempestade, Senhor. E em meio à tempestade deste ano de 2020, em meio às muitas tempestades que vieram sobre a nossa vida, nós podemos ouvir no toque dos instrumentos a Tua doce voz dizendo: eu sou contigo, meu filho. Eu estou aqui, a minha graça te basta, a minha presença é contigo,
Abra o teu coração. Porque se você abrir o coração, Ele entrará e ceará contigo. Obrigado, Senhor, pela paz que eu sinto em cima deste altar. E que esta paz que eu estou sentindo em cima deste altar alcance cada pessoa nessa igreja. Vivemos dias que precisamos de paz. Que a paz te alcance aí aonde quer que você esteja. E que junto com essa paz venha um refrigério. Que junto com esse refrigério venha uma força que você não estava esperando. Que junto com essa força venha a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida. Que você possa chorar novamente na presença do Senhor. Mas chorar na presença do Senhor. Que você possa ser renovado. Que você possa ser fortalecido. Você que está aqui pela primeira vez e que nem está entendendo o que está acontecendo, eu como pastor estou orando para que Deus cuide da sua alma. Você que está nos visitando e nem sabe, pastor, eu não sei o que o senhor está fazendo, nós estamos orando por você, pela igreja. Ah, Deus, como é bom te adorar, porque o Senhor habita em meus louvores. Ao Rei Jesus. Toque em nós, Senhor, nessa noite. E o poder ao Rei. É como se o céu tivesse descido aqui, meu irmão. Sinta isso. É como se a gente agora estivesse fazendo parte do coral de Deus. Sinta a graça do Espírito. Sinta a graça do Espírito. A honra, sempre a ti a honra. Sempre a ti a glória. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A glória, e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Glória a Deus, pode sentar. Aleluia, como é bom estar na presença do Senhor. Amém. Se puder ficar da guitarra aí, pode ficar da guitarra. Nós vamos, neste momento, com muita alegria no nosso coração, entregar a nossa última oferta e o nosso último dízimo do ano de 2020. Amém? Como foi bom poder terminar o ano sendo fiel a Deus. Como foi bom poder terminar mais um ano sendo dizimista. E sabendo que o que eu semeei aqui neste ano de 2020, talvez eu colha daqui 5, 6, 7, 10 anos, se Jesus não voltar para buscar a igreja. Se Jesus voltar para buscar a mim, essa semente vai ficar sobre meus filhos, sobre a minha esposa. Porque não há nenhuma semente que nós lancemos sobre o reino dos céus
que não seja colhida. Eu sei que aos olhos humanos, preste atenção aqui por favor, aos olhos humanos, aos olhos naturais, é difícil falar, peraí, eu trabalhei um mês inteiro e eu vou separar 10% para dar para pastor. Primeiro que você está pensando errado, não é para dar para pastor, é para investir no reino de Deus, para investir nas coisas de Deus. Deus é tão perfeito que Ele deixou esse ensinamento do dízimo. E Deus já sabia na eternidade, porque Deus, nós abrimos o culto no Salmo 139, que fala que Deus é onipotente, Ele é onisciente. Deus já sabia, pastora Cássia, Deus já sabia que ia haver muita discussão por causa de dízimo e oferta. Quando Deus estabeleceu o princípio do dízimo, quando Deus estabeleceu o princípio da oferta, Deus já sabia que ia ter essa confusão de gente murmurando para não entregar, de pessoas também mal intencionadas querendo arrancar do povo o que não é o que Deus pediu. Mas Deus, mesmo sabendo, Ele estabeleceu esta ordem sobre a terra. Porque o Deus que nos criou sabe que no fundo do nosso coração, o dízimo, ele mexe na questão da nossa avareza. Ele mexe. Porque quando nós falamos de dízimo e oferta na casa de Deus, as pessoas, muitas, principalmente os que estão chegando, as que estão começando, às vezes até os mais antigos também, começam a não gostar do que o pastor ou do que a pastora está ministrando. É interessante isso, né? Não sei se foi com o senhor que eu conversei essa semana, pastor Carlos, foi com outro pastor, não sei, que quando entregava lá 5 carteiras de cigarro no bar, quando chegava lá no bar, falou, eu pago para todo mundo a rodada de cerveja. Foi eu que falei, né? Ali tá, né? Tá, eu sou bom. Aí quando você vem para a igreja, que você separa 10% do seu salário, porque é mandamento da palavra, não é porque o pastor inventou, não, está na Bíblia. Quando o pastor fala que você tem que entregar a sua oferta, aí começa os devaneios, começa as justificativas, começa os apontamentos. Mas quando chegava no bar para querer falar, eu sou bom, eu pago, essa rodada é por minha conta, ali não tinha apontamento, né? E até hoje também, até hoje na casa de Deus, às vezes a gente sai com alguns irmãos, vamos comer um lanche, vamos tomar um café, e aí na hora que está ali para pagar a conta, o irmão fala, não, deixa que eu pago. Não, o outro fala, não, eu pago. Né? Não, que isso, você já pagou demais, está aqui, eu vou pagar. Mas quando chega na hora que o pastor sobe para ministrar dízimo e oferta, o coração fecha. Se o seu coração fecha nesse momento, você tem que orar e falar com Deus. Fala para Deus, Senhor, eu quero saber se é realmente isso que esse pastor está falando. Durante muitos anos, eu aprendi e fui aprendendo sobre vida financeira com os meus pastores e fui entregando. Deixa eu contar um testemunho que faz tempo que eu não conto aqui. Quando eu vim para a casa de Deus, eu tinha o hábito de separar R$1 para dar de oferta. Presta atenção, esse testemunho é uma particularidade minha, tá? Minha, não estou falando para você fazer, eu estou contando uma coisa que eu vivi, que eu passei. Cada um tem as suas experiências. E pastor Carlos, se eu pegasse R$10, eu trocava por 10 moedas de R$1. E eu tinha oferta para 10 cultos. E uma vez, meu pastor Moisés, ministrando lá no Itaim Paulista, eu já sentei aí para ouvir ministração de oferta, viu? Eu já estive desse lado. Falando assim, você quer crescer, mas você não quer aumentar sua semeadura no reino dos céus. E Deus falou comigo. E eu falei para Deus, não, a partir de hoje, eu vou querer cada vez mais aumentar a minha quantidade da semente.
E eu falei para Deus, Senhor, me dá condições de eu começar a ofertar R$2, e Deus me deu. Depois eu falei, Senhor, me dá condições de ofertar R$5. E Deus vai dando a condição, não é que vai faltar, Deus vai dando a condição. Senhor, me dá a condição de ofertar 10. Senhor, me dá a condição de ofertar 20. É lógico que tem aquele momento do mês que nós também estamos praticamente zerados, e aí a gente tira ali aquela nossa moedinha, entregamos com todo carinho, com todo amor. Mas eu vi que Deus multiplicou a minha semente, porque lá em 1 Coríntios 9,6, ou é 2 Coríntios 9,6, agora eu não lembro se é 1 ou 2 Coríntios, mas eu acho que é 1. A Bíblia diz que é Deus que dá semente ao que semeia. Então eu pedi para Deus a semente. Quando eu tinha meus 17 para 18 anos, que eu entregava meu dízimo, eu nunca amaldiçoei meu salário, eu ganhava um salário mínimo na época. E eu orava por aquele salário, e eu falava assim, eu profetizava sobre a minha própria vida. Eu estava afastado da igreja, vocês sabem disso, mas eu vou contar mais um detalhe. Não é só essa história de eu estar afastado da igreja. Eu pegava o meu salário lá na firma, só tinha crente na firma, eu estava desviado, só tinha crente e eu desviado lá. E os irmãos da firma tinham o hábito de, quando recebia o salário, fazer uma roda de oração e agradecer pelo salário. E eu fui aprendendo isso com eles, e eu agradeci a Deus, era pouco, mas eu agradeci a Deus pelo que Deus estava me dando. E eu comecei a falar assim para Deus, Deus, um dia, o que eu recebo de salário hoje, vai ser o meu dízimo. Eu estava profetizando que eu ia receber 10 vezes mais, por quê? Eu estava recebendo aquele salário, pequenininho, mas eu profetizava que um dia eu ia dar aquele salário de dízimo. E esse dia já chegou e já passou, meu irmão. Hoje eu já entrego o meu dízimo, que é muito mais do que aquele salário que eu recebia. Posso ouvir um glória a Deus não, irmão? Fica feliz por mim, pelo menos. Dá um glória a Deus pela minha vida, né? Ah, o pastor está pegando aí da igreja, por isso que ele está dando. Não, porque eu trabalho também, cara pálida. Trabalho e trabalho bastante. Estou orando a Deus para me dar força para continuar, né? Recebi uma promessa aí, estou debaixo da promessa. Deus vai, eu sei que no tempo de Deus Ele vai fazer as coisas na minha vida. Ano que vem é carga cheia de aula. Está lotado de aula para eu dar aula. Trabalho, faço por onde. Entendeu? E hoje eu entrego o meu dízimo, sim, muito mais do que eu recebia naquela época, para a glória do Senhor. E oferto sim para a glória do Senhor, porque quando eu tinha 17 anos para 18 anos, ganhando um pouquinho, pagando faculdade, marcando casamento, que nem sabe, que eu ia para a faculdade lá, a gente contava 50 centavos, a gente comprava café, tinha um amigo meu que nós dividia 25 centavos de cada, a gente comprava um café de 50 centavos naquela época, faz tempo isso, né? E ele tomava metade do café e eu tomava a outra metade. Universitário, é duro de vez em quando, tá? Sempre. Mas eu não me arrependo de tudo que eu fiz para o meu Deus. Talvez está na hora de você começar a lançar uma semente maior. Você está sempre com a mesma semente, mas querendo receber uma colheita maior, né, pastora Cássia? Sempre lançando a mesma semente, mas querendo colher mais. Não, querido. A Bíblia diz que quem semeia pouco, pouco colherá. É duro ouvir isso, né? É duro ouvir isso, né? É duro, porque é a Bíblia que fala, não é o pastor. Quem semeia pouco, o apóstolo Paulo, quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia em abundância, colherá. Que desafio, né? Mas como o povo da DG Vidas é um povo zeloso de boas obras, eu sei que você entende tudo isso. Então nesse momento pega seu dízimo, sua oferta. Você pode entregar na maquininha, o culto está sendo gravado. Você que vai assistir esse culto depois, você pode entregar via transferência. Agora tem o Pix, né? Aquele Pix é o CNPJ da nossa igreja. O CNPJ é 23 758 724 1000 ao contrário. O que é 1000 ao contrário? 3 zeros e depois um 000102. Então o CNPJ da igreja é 23 758 724 000102.
Aí você digita essa chave Pix e você vai poder fazer uma transferência Pix para a igreja, que você não paga mais a taxa. Você pode também receber um boleto. Tem muito irmão que gosta de que a igreja envie o boleto para ele entregar a oferta em boleto. Então você manda o seu nome e o valor que você quer ofertar para o WhatsApp 993522234. Como está chegando em outros estados este culto, deixa eu falar, é DDD 11 993522234. Você pode ofertar também na maquineta e pode ofertar fisicamente, que é o que está ficando cada vez mais... como é que fala? É difícil, né? O pessoal está diminuindo de andar com dinheiro vivo, em espécie, né? Então pega aí a sua oferta, pega o seu dízimo, as diaconisas podem vir aqui na frente. Vou fazer uma oração e depois, enquanto a guitarra louva o Senhor, nós vamos recolher as ofertas. E hoje, como é o último culto do ano, eu queria que cada pastor desse uma palavrinha de uns 5 a 8 minutos, tá bom, pastora Cássia? Deixa uma palavra para a igreja, pastor. Daí já pode começar com o pastor Carlos, pastora Cássia. Rapidinho, tá? Senhor Deus, te agradeço e te louvo por mais um ano que o Senhor nos sustentou. Não foi um ano fácil, mas foi um ano que nós vimos a tua mão estendida sobre nós. Senhor, faz dessa igreja uma igreja cada vez mais próspera. Alarga, Senhor, as tendas desta casa. Abençoa esse pai de família, essa mãe de família, esse trabalhador, esse microempresário, essa pessoa que trabalha por conta, essa pessoa que está numa empresa, ou empresa até mesmo que reduziu o salário, mas eu quero profetizar que a partir, Senhor, deste mês, um novo tempo de conquista, um novo tempo de vitória, um novo tempo de portas abertas, seja liberado sobre a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode recolher. Depois o guitarrista entrega, tá bom? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Amém? Cante comigo assim, ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Som. Amém, meus amados. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Abre a sua Bíblia. Livro de 2 Samuel, capítulo 15, no versículo de número 13. A gente vai ser bem breve, em poucas palavras. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 15, no versículo de número 13. E quem encontrou, diga amém. 2 Samuel vem depois de 1 Samuel. Ajudou, né? 2 Samuel 15, 13, eu já vou ler para a gente adiantar e ganhar tempo, porque eu tenho apenas 8 minutos, é pouco demais, né, pastor? 8 e meio? É. 15, 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão.
Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quando determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos os da sua casa o seguiam. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei, com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiam de Guete, passaram adiante do rei. Sabe, queridos, quando o pastor falou para a gente trazer uma mensagem, Deus me deu essa mensagem ali, de Davi. E se você não sabe, eu quero falar rapidamente. Absalão, filho de Davi, se revoltou contra o pai. Por que ele se revoltou contra o pai? Porque ele tinha um irmão chamado Amon, e esse Amon pegou a meia-irmã dele, que era filha de Absalão, e envergonhou ela, e ele criou uma situação numa época da tosquilha, e arrumou uma emboscada e matou o próprio irmão, Amon. Fugiu ele do rei, imaginava na cabeça dele que o rei iria pegar, porque ainda que era filho, mas matou o outro filho, ia punir ele severamente. A Bíblia diz que ele ficou 2 anos longe de Jerusalém. E aí ele, em contato com Joabe, que era o rei da guarda do rei, conseguiu convencer Joabe a convencer Davi, para Davi aceitar ele de volta. E ele imaginava na cabeça dele que quando ele chegava, o pai ia repreendê-lo, o pai ia bater, o pai ia fazer qualquer outra coisa de punição muito severa, porque ele merecia, porque ele matou o irmão. E a Bíblia diz que quando Absalão chega, Davi simplesmente abraça, dá um beijo no rosto dele e fala que está tudo bem. Absalão então se revolta de uma forma muito grande, e ele, de alguma forma, ele começa a ganhar o coração dos súditos do rei. E a Bíblia diz que devagarzinho ele foi ganhando o povo. Ele criou uma situação onde ele teve algumas pessoas de expressão ao lado dele e fortalecendo ele. Ele queria se autodenominar como rei. E quando Davi ficou sabendo de tudo aquilo, nós lemos que alguém falou para Davi: olha, não tem como, Absalão ganhou todo o povo e algum das guardas reais e algumas pessoas de expressão, então vai ficar difícil. O rei, ele poderia, irmão, falar: então nós vamos lutar, porque eu como um rei, e ele é meu filho, mas eu não vou deixar, eu vou lutar, e se tiver que matar, eu vou matar, mas eu não vou deixar ele tomar o meu reinado e nem a minha cidade. Mas a palavra de Deus nos diz, querido, que ele reuniu os guardas reais, ele convocou alguns anciões, e quando todos estavam esperando que ele falasse: nós temos uma estratégia de guerra, ele diz o seguinte: nós temos uma estratégia, mas não de guerra e nem de luta. Nós vamos fugir, nós vamos sair daqui e vamos embora da cidade. E eu começo a entender, querido, de que muitas vezes na nossa vida é necessário você abaixar a tua guarda, mesmo sabendo que você tem razão, mesmo sabendo que você tem direito naquilo. Porque uma coisa que eu entendo: tudo que eu tenho e tudo que você tem é constituído por Deus.
E segundo a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor me constituiu a você, Satanás, ninguém rouba, porque foi o Senhor que deu, é impossível qualquer pessoa tomá-lo. Davi sabia que esse reino foi Deus que tinha dado a ele. Ele tinha convicção disso. E aí eu faço uma pergunta, queridos. Por que você acha que esse seu negócio está dando certo? Que tipo de visão você tem achando que esse negócio dá certo? Pastor, aonde você quer chegar? Presta atenção uma coisa. Olha, eu vou engolir o sapo para dar certo esse negócio. Olha, nós só vamos continuar junto porque eu gosto de fazer isso e você não deixa. Mas para a gente estar junto, você tem que deixar. Então eu vou deixar você fazer tal coisa, mas isso vai me incomodar a vida toda. Você está entendendo? Mas o que importa é que dá certo. Aonde na sua cabeça, eu estou falando, guiado pelo Espírito de Deus, aonde na sua cabeça está dando certo esse negócio? O que dá certo para mim? E a gente anda junto. O que dá certo para mim? Olha, eu não vou fazer isso aqui porque não agrada você, e eu respeito, e ao contrário também, você respeita a minha decisão, e a gente vai tentar, de alguma forma, entender esse lado para que a gente comece a andar e dar certo. E o que a gente vê hoje, queridos, é um final de ano, é o último culto, mas o Senhor falou muito forte no meu coração essa questão. Tem muita situação e muita gente, e é aqui, não é fora daqui, porque tem essa questão das pessoas falam, olha, você precisa estar nessa igreja hoje. Teve uma palavra que foi colocada e era para você. Não, não é para você porque ela não estava aqui, é para você essa palavra, é para mim essa palavra. Ela vai dar certo de que forma? Se eu precisar abrir mão para que o Senhor venha estabelecer aquilo que Ele tem para a minha vontade e para a tua vontade. Não sei se você está entendendo. Davi, ele pega os homens e fala, vamos fugir. Agora, a questão é o seguinte, e a honra? E o orgulho? Que não, eu sou o rei, eu sou Davi. Imagina, vou lutar, mas esse é o filho, problema dele. Aqui é a minha cidade. O que o povo vai pensar de mim? Ele abaixou a cabeça e falou, nós vamos fugir. A guarda real olhou e falou, mas não vamos combater o inimigo? Desculpa, ele é seu filho, mas hoje ele é o inimigo. Não. Nós vamos fugir. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram de cabeça baixa. E no capítulo 6 de número 5 diz, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que daí saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, ele ia amaldiçoando o rei. Querido, qual é a questão? Qual é a questão da nossa vida de abaixar a cabeça e deixar Deus na frente? Qual é a questão? Dá para você engolir o seu orgulho, o meu orgulho, e falar, não importa o que as pessoas estão falando ou o que vão falar. Importa que, nesse momento, eu preciso abaixar a minha cabeça e sair. Porque eu sei que o meu Deus, Ele vai guerrear minhas guerras e vai trazer a minha vitória no tempo oportuno. Não é feio, querido. E não fica com vergonha se você tiver que abaixar a cabeça. Deixa quieto esse negócio. Põe de lado isso aí.
Para dar certo dessa forma, não está dando certo. Eu não sei para quem Deus está direcionando aqui. Para viver dessa forma não está dando certo, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas o Senhor diz, você fica engolindo, então não está dando certo. Ah não, para dar certo tem que ser assim, mas se você está feliz, eu não. E fulana está ou fulano está, porque ela já decidiu que para ficar junto tem que ser assim, manda passear. Manaia Suba, você está entendendo esse negócio, não, senhor? Eu vou abaixar o meu orgulho e você vai embora, vai passear. É muito forte esse negócio, viu, pastor? Mas o Senhor, se tiver necessidade, Ele vai começar na minha vida tudo de novo. Porque a Bíblia diz que ele saiu, e quando ele estava passando por Bauruim, que era uma outra cidade, Simei apedrejava ele e os valentes sozinho, e amaldiçoava eles. No 7, amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue que você fez da casa de Saul. E aí um dos homens falou assim, rei, o senhor quer que eu corte a cabeça desse infeliz e ele fica calado? Não. Se o Senhor, no 11, disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixa que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Não tem problema nenhum, que coisa linda, de que Davi, até aquilo que era ruim, ele adorava ao Senhor. Deixa, porque o Senhor mandou ele amaldiçoar, deixa, não tem problema nenhum. Essa causa está na mão do Senhor, eu vou abaixar minha mão. Deus está falando aqui para você, abaixa a guarda, querido, para de querer lutar. Essa coisa não está dando certo, eu não sei o que é, mas Deus está falando, não está dando certo, meu amado, minha amada, não está dando certo. Você está engolindo, você está se sentindo mal com isso. Deixa Deus começar de novo. Deixa Deus começar de novo. Porque a Bíblia diz que ele saiu. E a Bíblia diz que Absalão tomou o reino, deitou-se com as concubinas dele, fez o que fez. Mas numa certa ocasião, numa guerra, Absalão morre. A Bíblia diz que numa guerra travada, ele correndo dos homens do rei, enroscou o cabelo, que a Bíblia diz que ele tinha um cabelo muito grande, muito bonito, em um galho de árvore, e os homens mataram ele. Davi sentiu, chorou, mas Davi falou, agora vamos voltar. Você sabe por quê? Porque se Davi começa a guerrear contra ele, essa guerra ia dar até onde? Essa guerra não é tua, meu amado, você está entendendo? Eu vou ficar guerreando uma guerra que não é minha, ela não vai ter fim. Senhor, toma essa guerra nas tuas mãos, Pai. Ela é tua a partir de agora. E eu não vou mais viver infeliz. Está nas mãos do Senhor. Eu não sei para quem Deus está falando. Porque depois que aconteceu tudo isso, Davi pega os homens e volta para Jerusalém. Quando ele acaba de atravessar o rio, esse infeliz desgraçado desse meio aqui, que ele era ruim, porque depois ele teve a paga dele. Ele foi o primeiro a correr, a dobrar o joelho, falou, ô meu rei, seja bem-vindo, olha, o senhor não leva mal de tudo aquilo que eu falei, eu estava meio doido da cabeça, sabe como que é, eu estava meio revoltado. Tá bom, filho, fica tranquilo aí, só não mexe comigo, está tudo tranquilo. E a Bíblia diz que ele volta e estabelece o reino, porque era dele, porque o Senhor tinha dado a ele. Não tem problema, querido. Abaixa a tua cabeça, abaixa a guarda, não guerreia uma guerra que não é tua. Deixa Deus guerrear essa guerra para você. Porque embaixo dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, você vai voltar com cabeça erguida, e aí sim, você vai estabelecer o reino, e aí você vai ter paz, porque Davi, depois disso, teve paz no reino dele. E o Senhor vai fazer isso na sua vida. Você crê? E aplaude o Senhor em nome de Jesus.
Paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem palavra para nossas vidas, amém? Há promessas, há palavra de esperança, palavra de posicionamento, palavra de perseverança. E o Senhor tem anunciado, o Senhor tem falado. O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de cada um de nós? É que nós possamos ficar atentos ao que Ele tem falado neste lugar. Parece que é tão... Tem dia que a gente chega aqui, parece que tudo está tão distante, mas é esse sentimento que Satanás quer colocar em nós, para que a gente passe desapercebido. É como se Deus, é assim que Deus faz, lá do trono, lá da grandeza dEle, Ele dá ordem, lá Ele estende lá as cortinas do céu e lança sobre as nossas vidas. Aí aquele que está atento, aquele que está sedento, toma posse e vê resultado. Amém? Porque Deus está liberando. Agora, aquele que está atento, esse toma posse. Eu quero falar algo para os irmãos aqui, que está em Provérbios 3, que diz assim: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Eu estava lendo isso aqui e eu fiquei assim, pensando, como é bom, né, a gente que evangeliza, que ministra outras pessoas, que dá aconselhamento, como é bom quando a gente fala uma palavra de Deus e aquela pessoa, ela recebe aquilo e a gente vê que o coração da pessoa se alegra em receber aquela palavra de poder, aquela palavra de Deus. E depois passa-se uns dias, passa-se uns tempos, a gente vê o resultado na vida daquela pessoa. Porque assim ela ficou atenta, ela tomou posse, e ela viu que é uma palavra que tem poder para transformação, palavra que tem poder para mudança. E aqui o Senhor vem e diz assim: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Quando eu falo essa sabedoria, eu estou falando aqui especificamente a sabedoria que é a palavra do Senhor. Né? Aqui a Bíblia está falando da sabedoria, mas o que eu quero dizer aqui que a palavra de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus específica, ela é uma sabedoria assim, de um tamanho, ela é algo assim tão rico, tão precioso para nossas vidas, de uma forma tão especial, que ela tem poder de trazer uma mudança, irmão, assim, transformadora na vida daquele que está precisando, daquele que assim se abre para receber. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar aqui? E ainda prossegue aqui a palavra dizendo assim: porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, do que o do ouro mais fino. Essa sabedoria é a palavra de Deus, é o poder que vem do altar de Deus para as nossas vidas. Está falando que ela é mais preciosa do que o ouro e mais preciosa do que a prata. Vamos colocar aí que assim, ela é mais preciosa de qualquer riqueza que este mundo possa nos oferecer. Porque ela tem o poder de gerar em nós mudança. Tem o poder de gerar em nós uma transformação por completo. Só que para isso eu preciso, estar atento, eu preciso estar sensível, eu preciso tomar posse, eu preciso, começar a colocar em prática o que esse Deus tem para as nossas vidas neste tempo. É neste tempo. Estamos passando por momentos difíceis, né? Pessoas muito deprimidas, pessoas muito afadigadas, pessoas muito destruídas na alma, no seu interior. Por quê? Porque Satanás não quer brincar, não.
Satanás não está brincando. Às vezes nós brincamos de ser servos do Senhor, brincamos com a palavra de Deus, mas Satanás em momento algum, ele brinca de ser diabo. Ele brinca de ser de destruidor. E são em coisas pequenas. Usa coisas que estão em nossas voltas para nos atingir, para nos afligir, para a gente invalidar o poder que há na palavra de Deus, porque é assim que Ele quer. Quem não passa por luta, quem não passa por dificuldade, quem não passa? Eu tenho enfrentado assim, situações tão difíceis na minha vida, eu já fui curada de labirintite. Eu lembro que numa época que eu morava lá no interior de São Paulo, eu tinha um problema sério de labirintite. Quando eu abaixava assim, eu ia estender roupa, eu só faltava cair para trás, na hora de levantar a cabeça. Aí, por conta dessas guerras que a gente enfrenta, dessas dificuldades que a gente enfrenta, ontem eu fui parar no pronto-socorro. Segundo o médico, crise de labirintite. Eu tá repreendido, queimado e destruído em nome de Jesus, porque eu já fui curada. Eu não aceito nenhuma sentença de Satanás contra a minha vida. Eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Bato o pé. E sou crente turrona. Se Deus me deu, é meu. Se Deus me deu a cura, por que eu vou aceitar sentença de Satanás contra a minha vida? É esse posicionamento que nós precisamos nos impor diante das adversidades quando ela vem. Não vou falar que eu sou super crente, que eu sou super pastora, eu não sou. Eu passo por ter minha cruz aqui para carregar, tem minhas dificuldades. O que eu não posso é baixar a cabeça em nome de Jesus. Levantar e crer, adquirir a sabedoria do Senhor, não trocar por nada, porque ela é mais valiosa do que ouro, do que prata, do que qualquer riqueza, do que qualquer grandeza, qualquer fortuna que este mundo possa me oferecer. Aí eu quero ler lá em Jeremias 17, para a gente finalizar aqui. Jeremias 17, que diz assim, Jeremias 17, 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada juntos às águas e estende a sua raiz para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Pode vir o mal que for, pode vir a peste que for, pode vir o Satanás que for, pode vir o levante que for, esse não vai ser perturbado, porque as suas raízes estão assim, firmada no Senhor. A comparação aqui é que a raiz está firmada, vai lá aos ribeiros de águas, se aprofunda, porque no dia do calor, ela vai ter suas folhas verdes, ela vai dar os seus frutos apropriados, e a nossa raiz maior que nós vamos estar alicerçados é no Senhor, porque o dia da tempestade, nós vamos ter refrigério, vamos ter água, vamos ter sombra, vamos ter alimento, porque é o Senhor que assim nos sustenta. Amém, queridos? Que você possa tomar essa palavra e guardar no teu coração. É uma palavra de ânimo. É uma palavra de ânimo. Você pode estar passando a luta que você estiver, mas receba a sabedoria do Senhor. Tenha a sabedoria do Senhor para você ter a estratégia certa para você vencer esse mal em nome de Jesus. Amém? Eu quero finalizar aqui, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha a comparação, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, não receia quando vem o dia mau, não receia quando vem a tempestade, quando vem a guerra, porque a sua confiança está no Senhor. Amém? Que você possa confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que
peleja por você, que peleja por mim. Para você que está assistindo em casa, não esqueça que tem um Deus que trabalha a teu favor. Ele não está ausente. Ele não está ausente. Ele se faz presente e quer ajudar aquele que assim o clama. Amém? Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Cadê o pano? Glória a Deus. Duas palavras de meditação maravilhosas, né? Já estamos alimentados. Paninho azul com álcool. Mas eu vou pedir para que Deus dê a graça de eu também compartilhar um pouco com os irmãos. Quero que você pegue sua Bíblia. Nós vamos abrir em Josué capítulo 7. Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 7. Uma palavra que eu estava meditando hoje, Josué, capítulo 7. Glória a Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Quem achou, diga amém. Quem achou o capítulo 7, dá um glória a Deus. Quem está vivo, dá um glória. Amém. Diz assim, Josué capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Anátema é maldição, né? Na maldição. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema, ou maldição, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do Oriente, de Betel, falou-lhe dizendo, subi e espiais a terra. E subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba o povo, todo o povo, subam alguns 2 ou 3 mil homens, a ferir a Ai. Não fatigueis todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, aos quais fugiram diante dos homens de Ai. Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-no desde a porta de Zebraim, e feriram-no desde a porta da descida até o coração, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para que nos fizéssemos perecer? Tomara nos contentarmos em ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois, a Israel virou as costas diante dos... Que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra cercarão e desarraigarão toda a terra. E então, que fará do teu grande nome? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema. Anátema significa maldição, mais uma vez para os irmãos entenderem. E também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém?
Pastor, eu li esse texto, não entendi nada. Alguns irmãos já entendem esse texto, alguns irmãos já conhecem esse texto, outros acabaram de ler e não entenderam o que a gente acabou de ler. Queridos, quando Deus chamou Josué, Deus, ele pediu para que Josué, quando vencesse as batalhas, as guerras, não pegasse nada das outras nações, nenhum tipo de ouro, nenhum tipo de veste, que eram os despojos da guerra. Eles tinham o hábito de pegar o despojo da guerra. E Deus fala para Josué: Josué, quando vocês vencerem os seus adversários, avisa os seus soldados que eu não quero que ele pegue dos outros povos nem ouro, nem prata, nem vestes, nem animais, eu não quero que pegue nada. Porque Deus iria mostrar para Israel que Ele é o Deus que alimenta, Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que traz à existência o milagre sobre a vida do seu povo. E nesse texto em questão que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que um homem chamado Acã, numa das batalhas anteriores, quando ele ganha a batalha, quando Israel ganha a batalha, em algum momento ali, sem alguém estar vendo, ele pega um pouco de prata, ele pega um pouco de ouro, ele pega algumas vestes de seda e ele leva para a sua barraca, né? Eles moravam em tendas, ele leva para a sua tenda e ele enterra ali na sua tenda, tendo aquilo como um seguro, tendo aquilo como um tesouro. Quem sabe, vai que Deus não cuida de Israel, vai que Israel não vença as batalhas, eu estou pelo menos precavido, o meu futuro está precavido. E esse homem, quando ele toma essa atitude, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, de uma certa forma, ele está dizendo assim: eu não confio que Deus vai cuidar de Israel. Eu não confio que Deus vai cuidar do exército de Israel. Eu vou fazer o meu pezinho de meia. Eu vou esconder, mas Deus tinha falado que não era para pegar, mas ele pegou. E ele esconde. E aí a Bíblia diz, aí nós chegamos nesse texto que nós acabamos de ler, que eles haviam vencido cidades grandes, até haviam vencido Jericó, que era uma cidade muito grande, com uma grande muralha. E agora eles chegam diante de uma cidade chamada Ai. E diz que essa cidade era pequena, e eles falaram assim: olha, vamos subir com apenas 3.000 homens, porque a cidade é pequena, e nós vamos vencer essa batalha. Mas a Bíblia diz que eles sobem contra Ai, entre 2 e 3.000 homens, achando que iriam vencer. Mas quando eles chegam contra aquela cidade, eles perdem aquela batalha. Me ajude a pregar e fala para o seu irmão: eles perderam a batalha. E Deus havia feito uma promessa para Josué que ele nunca iria perder uma batalha. Deus havia falado para Josué: Josué, você nunca irá perder uma batalha. Então Josué estava naquela fé. Qual era a fé de Josué? Eu não vou perder batalha. Se Deus mandou eu ir, eu vou, e a vitória já é certa. Josué era um homem de fé. E ele falou: não, a vitória é certa. Mas de repente aqueles homens descem até Josué, os que sobreviveram e os que fugiram, e chegam para Josué e dão o prognóstico: olha, Josué, o negócio é o seguinte, nós subimos contra Ai, eles feriram uns 36, quer dizer, provavelmente morreram, nós ainda fugimos, eles correram atrás de nós, e nós estamos aqui, aquela cidade é forte, de alguma maneira, eu não sei o que aconteceu, aqueles homens venceram a guerra. E a primeira reação de Josué é uma reação muito conhecida nossa, sabe, de muitos de nós, muitas vezes. Josué, ele vai chorar as pitangas para Deus, ele vai se prostrar, ele vai fazer uma oração para Deus, mas é uma oração de murmúrio, é uma oração de resmungo, é uma oração que não é uma oração, como que eu vou dizer, é uma oração de fé, mas é uma oração de querer colocar Deus contra a parede, como algumas pessoas dizem.
Josué, ele dobra os joelhos, você está entendendo essa mensagem? Ele dobra os seus joelhos e fala: ah, Senhor, o que vai ser de nós? O Senhor prometeu. O Senhor disse que a gente nunca iria perder uma batalha. Agora nós subimos contra essa cidade pequena, e essa cidade nos venceu. E agora todos os outros moradores desta terra, ao saberem que esta pequena cidade nos venceu, eles vão se juntar, eles vão se levantar contra nós, e eles vão vir atacar o seu povo. E olha o que o Josué ainda fala: e o que será do teu nome, ó Deus? É interessante que quantas vezes nós fazemos orações parecidas como essa. Ah, Deus, o Senhor me prometeu um casamento feliz. Deus, o Senhor me prometeu um bom emprego. Deus, eu ouço na igreja que o Senhor promete paz, mas eu não estou em paz. Deus, eu ouço na igreja que o Senhor promete cura, mas eu não estou vivendo a cura. Senhor, eu ouço na igreja que o Senhor promete a prosperidade, mas eu não estou vendo a prosperidade. Aonde o Senhor está? Ei, tem gente aqui nessa igreja que faz oração assim: Deus, onde o Senhor está? O Senhor esqueceu de mim? Mas nós não nos perguntamos o porquê isso veio sobre a nossa vida. E esse mal veio sobre a vida de Israel porque havia pecado, anátema, maldição, pecado no meio do povo. Havia alguém chamado Acã que havia feito o que não era a vontade de Deus. E aqui eu quero chegar num dos pontos para nós meditarmos nessa noite, depois de todas essas duas palavras maravilhosas que nós ouvimos aqui. Sabe, quantas vezes nós estamos errados, nós estamos praticando coisas que desagradam a Deus, nós estamos fazendo coisas que não é a vontade de Deus. E quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, nós não queremos assumir o erro que nós cometemos, mas nós vamos até Deus para culpar a Deus pela situação que nós estamos vivendo. Mas eu ouvi dizer na igreja que o senhor faz isso, mas eu ouvi o pastor Carmo falar que o senhor faz aquilo, eu ouvi a pastora Cássia ministrar sobre oferta, e ela liberou uma palavra de bênção. Você ouviu tudo isso, e é verdade, mas a grande questão e a grande pergunta que fica para nós nesse último culto desse ano de 2020 é: existe alguma anátema dentro de nós? Existe alguma maldição dentro de nós? Existe algum pecado dentro de nós? Existe algo que nós estamos fazendo que desagrada a Deus? Porque pecado significa errar o alvo. Às vezes nós achamos que pecado, pecado é só matar, pecado é só roubar, pecado é só trair, trair a esposa, trair o marido, isso tudo é pecado também, mas tem muitas outras coisas que é pecado. Falar mal do irmão é pecado. Levantar fofoca dentro da igreja é pecado. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, peca. Eu estou vendo uma pessoa necessitada, a pessoa está precisando de alimento, eu tenho condição de dar um alimento para aquela pessoa, eu não alimento aquela pessoa, eu estou pecando. Eu vejo uma família precisando de uma roupa, eu tenho condição de dar roupa para aquela família, eu não compro a roupa para aquela família, eu estou pecando. Quem pode fazer o bem não faz? O que ele faz? Peca. Me ajude a pregar mesmo de máscara e fala para o seu irmão: se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. E o interessante é a resposta de Deus para Josué. Josué está lá prostrado, chorando as pitangas para Deus, e Deus fala assim: ei, levanta, rapaz, levanta. Eu não quero você prostrado chorando, não, eu quero você de pé. O que aconteceu aí é porque tem pecado escondido. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos.
2020 foi um ano difícil e provavelmente 2021 não vai ser fácil não, viu? Então nós vamos ter que aprender a nos levantar diante de Deus, confessar os nossos pecados e seguir a nossa vida com o Senhor. Se 2020 chicote estralou, 2021 vai estralar também. A gente tem que ter força, a gente tem que se levantar. Deus está falando nessa noite, levanta-te, levanta-te. Vê se tem alguma coisa errada, deixa esse negócio errado de lado, porque eu continuo sendo Deus que estou contigo. Deus falou para Josué, levanta, conserta, vê o que está errado e sobe lá de novo, que eu sou contigo. Você não vai perder batalha, não. Você não vai perder guerra, mas tem que estar na minha palavra. E aí Josué, ele chama o povo, para resumir a história, acho que nem vai dar para todos falarem aqui, depois eu vou chamar o presbítero Vanderlei para orar pela família. Josué chama o povo, e como Deus não deixa o seu líder enganado, Deus mostra para Josué que Acã havia pecado, que Acã havia pegado prata, havia pegado ouro, havia pegado veste dos babilônios, e havia escondido na sua tenda. E esse processo de esconder de Acã, eu entendo como um processo de não confiança de Deus, em Deus, eu já falei isso. Porque Deus falou, não precisa, não faça, não pegue nada das outras nações. E quantas vezes nós também fazemos coisas pela não confiança em Deus. Tomamos decisões pela nossa desconfiança se Deus vai cuidar de nós. Deus cuidou da gente até aqui, e Ele vai continuar cuidando todos os dias da nossa vida. Foi um ano difícil, muitas pessoas faleceram, muitas pessoas morreram com Covid, muitas pessoas morreram de outras enfermidades, mas nós não morremos. Nós estamos aqui para duas coisas, trazendo dentro do que aconteceu esse ano, o luto pelos que se perderam, mas a alegria de ainda estar vivo e celebrar a vida que nós ainda temos. Estamos em luto pelo que nós perdemos, sim. Estamos em luto pelos que se foram, sim. Mas a vida ainda continua. Nós ainda estamos respirando. O dom da vida ainda está sobre nós. E nós temos que aprender a celebrar a vida que Deus nos deu. Os 36 morreram lá em Ai. Josué estava chorando aqui, mas Deus falou, levanta-te, porque ainda tem uma obra a ser feita. E a palavra de Deus para nós, 2020, 2021 é, levanta-te, porque ainda existe algo para ser feito. Eu vou dizer de novo, Deus está mandando dizer, levanta-te, porque ainda existe algo a ser feito. E ele fala para Josué, santificai-vos. E Josué santifica. E depois da santificação, Deus mostra que Acã havia pecado. E a família de Acã foi toda destruída por causa disso. E se você continuar lendo a história, o exército de Israel sobe contra Ai e agora vence aquela cidade. Porque o problema não estava em Ai. O problema não estava em Josué. O problema é que tinha pecado escondido. E aonde tem pecado escondido, o pastor não vê, o seu amigo do lado não vê, mas o nosso Deus, Ele vê. E quando Deus pede para nós largarmos o pecado, é porque Ele quer o bem para a nossa vida. Quando Deus fala para Josué, Josué, tira Acã do meio de vocês. Sabe que lendo esse texto hoje, pastor Carmo, eu falei, nossa, mas Deus pegou pesado, porque Deus mandou apedrejar Acã e a sua família. Mas enquanto eu estava pensando isso, sabe, a gente fica, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem uns conflitos com a gente. Falei, Senhor, o Senhor pegou pesado. Mandou apedrejar mesmo Acã, mandou apedrejar a família dele. Mas depois o Espírito Santo falou comigo assim, e os 36 que morreram? 36 viúvas,
36 órfãos, se tinha 2 por família, 72 órfãos. Olha a desgraça que esse Acã trouxe sobre outras vidas. Irmão, quando uma pessoa está fora da direção de Deus, quando uma pessoa finge que está na casa de Deus, mas vive no pecado, ela traz problema até para o irmão que está do lado dela. Esse Acã foi responsável pela morte de 36 amigos de luta. Subiram na presença de Deus, acharam que iriam vencer, mas perderam. Toma cuidado, viu? Se você está fazendo muita coisa errada, você pode trazer prejuízo para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha, até para a sua igreja. Você entende essa palavra? Nós temos que viver em santidade. Nós temos que largar o pecado. Nós temos que largar o pecado. Deus está falando, já falou através da vida do pastor Carmo, já falou através da vida da pastora Cássia, e Deus continua falando nessa noite. Larga esse erro. Guarda essa língua. Guarda essa língua, porque a língua muitas vezes mata. Muitas vezes falando você peca. Ora mais, jejua mais, faz as coisas certas, porque existe promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. E glória a Deus que hoje nós não estamos mais na lei, mas nós estamos no tempo da graça. Porque eu creio que se Jesus estivesse já aqui nessa época, Acã não teria morrido. Porque a graça de Jesus iria vir sobre a vida dele. Lembra da mulher que foi pega em adultério e que a sentença dela é a mesma sentença que Acã recebeu? Ser apedrejada até a morte? Levaram aquela mulher até Jesus Cristo, mas agora no tempo da graça. Eu li aqui no tempo da lei, mas agora no tempo da graça, que é o Novo Testamento. O que é o tempo da lei? O Antigo Testamento. Agora nós estamos vendo o tempo da graça, o Novo Testamento. E no Novo Testamento, leva uma mulher que cometeu um pecado escondido. O pecado de Acã não foi escondido? O pecado daquela mulher também estava escondido, até que o pecado veio à tona. Ei, irmão, presta atenção numa coisa. Não queira ficar escondendo o pecado, porque Deus, Ele traz à tona o pecado. Fica escondendo, o pecado vem. Já sou pastor há muitos anos. Isso tem uma coisa que eu aprendi. A pessoa vai escondendo o pecado, escondendo, mas quando vem a luz de Deus, o pecado ele aparece. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. E assim como o pecado de Acã apareceu, o pecado daquela mulher também apareceu. Ela foi pega em adultério. Talvez ela estava ali adulterando já há 5, 6, 7, 8, 10 anos. Mas naquele dia em questão, o pecado dela apareceu. Levaram ela em praça pública. E aí Jesus diz a frase que nós conhecemos tanto: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o interessante é que Jesus também não passou a mão na cabeça. Porque quando todos vão embora, Jesus fala para aquela mulher: mulher, vai e não peques mais. Não comece nada na sua vida debaixo do pecado, porque isso vai dar errado. Não continue fazendo nada na sua vida debaixo do pecado, porque esse negócio vai terminar mal. Não viva uma vida de pecado, porque as consequências serão colhidas. É uma palavra dura, é uma palavra chata, não é uma palavra talvez para um final de ano, mas é a palavra dentro de toda a palavra que o pastor Carmo trouxe. Que maravilha. Eu vou engolir meus sapos. Vai ter 2021, vou ter que engolir muito sapo. 2021 nós vamos ter que ter muita sabedoria de Deus, né, pastora Cássia? Como a pastora Cássia falou. Mas em 2021 nós vamos ter que nos levantar. Josué, levanta, vê o que está errado, conserta e continua. Amém? Eu profetizo na sua vida que 2021, eu já disse que não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano de muita conquista.
Porque o Deus que falou para Josué para levantar é o Deus que fala para nós nessa noite. ADG Vidas, levanta. ADG Vidas, levanta. Levanta que eu sou contigo. Santifica, arruma, conserta e vai novamente. Porque eu estou com você nesse negócio. Se levanta, conserta e sobe de novo. Ah, eu não vou mais lá não, eles venceram, a gente vai de novo, a gente vai perder. Não, vai lá de novo, porque eu sou com vocês. E eles foram, não desistiram, e a vitória aconteceu. E muitos acham que tem que ficar mostrando uma vida de santidade para mim. Quem sou eu, irmão? Você tem que ter vida de santidade, é para o Espírito Santo. Você tem que ter vida de santidade, é para Deus. Para mim, você pode parecer a pessoa mais santa do mundo e fazer coisas terríveis lá fora. Mas Salmo 139, que nós começamos este culto, o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Ele sabe o nosso pensamento, a palavra ainda não chegou na nossa boca e Ele já sabe. Eu posso ver você e falar, ó, o Leandro, né, viu lá, ó, o Léo, tá ali, ó, chegou agora. Eu falo, não, o Léo é uma bênção, o Léo ele é o anjinho na terra. Mas só Deus sabe o que Ele vai fazer lá fora. Só Deus sabe o que eu faço lá fora. Mas como é bom a gente olhar para Deus e falar, Senhor, Tu sabes que eu Te sirvo em santidade. Tu sabes que eu guardo a Tua palavra. E se você faz isso, a palavra para você, terminando. Desculpa meus amigos, os pastores, Fernando, o presbítero Vanderlei e outros por causa do horário. Até o diácono Rogério que ia chamar, mas o horário passou. Minha esposa também, para tudo ficou para depois. A palavra de Deus é essa. É ano de levantar, de ir para cima. Pecado é errar. Errar o alvo. E às vezes nós erramos o nosso alvo com as nossas esposas, casados aí, ó. Talvez esse ano nós não fomos os melhores maridos. Erramos bastante com as nossas esposas. Cada flechada que a gente tentou acertar o coração dela, a gente acertou, foi a cabeça. Mas as esposas também erraram um monte de alvo, erraram os alvos aí com nós também. Os pais também errou os alvos com o filho, os filhos erraram os alvos com o pai. Mas nessa noite Deus está pondo uma visão de flecheiro para a gente começar a acertar o alvo e parar de pecar e começar a acertar a nossa vida, amém? Levanta-te, Josué. Santifica-te, Josué. Vocês não perderam porque a minha promessa caiu. Vocês perderam porque havia algo escondido. A promessa continua. Ei, a promessa de Deus continua sobre a sua vida, viu? Sobre todos vocês e sobre a minha vida, a promessa de Deus continua. Que ela é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, fique de pé em nome de Jesus. Presbítero Vanderlei, vem aqui. Nós vamos fazer uma oração pela família. Se o irmão Weber puder vir, eu ia chamar mais gente, mas não deu tempo. Eu quero dizer que Deus abençoe as vossas vidas. Nós vamos orar pela família. Depois da oração da família, nós vamos dar a bênção final do culto. Vê o outro microfone para o presbítero, por favor. Tem um outro microfone ali. Presta atenção aqui que eu vou dar um recado. Esse é o nosso último culto de 2020. Amém? Quinta-feira, dia 31, não tem culto da virada. Quinta-feira, o Júnior vai liberar. E aí do Júnior se não liberar para o pai dele, né? Então deixa eu só falar aqui. Esse é o último culto de 2020. Só não podemos ficar perto, você tem que ficar um pouquinho longe, senão dá microfonia. Quinta-feira agora, dia 31, não haverá culto da virada. Então não venha na igreja nem às 8 e nem às 10 da noite, nem às 20 e nem às 22. A igreja vai estar fechada. Passe com a sua família. Se o pastor puder abençoar a virada do ano das pessoas, amém, nessa oração. Passe na paz, mas eu quero te convidar para algo muito especial. No domingo que vem, daqui uma semana, daqui 7 dias, vai ser dia 3 de janeiro.
E nós vamos começar uma campanha de 12 dias aqui. Diferente de todas as outras campanhas que você estava acostumado. Quem vir, verá o que Deus tem para nós. É o ano profético de Ezequiel. 12 dias de clamor para 12 meses de vida, profetizando vida em meio à morte. O culto de domingo vai ser às 18h30. Os outros cultos de segunda a sábado vai ser às 8 horas da noite, 20 horas. Então vai ter culto do dia 3 ao dia 14. Todo dia vai ter culto. Todo dia, do dia 3 ao dia 14. Domingo, às 18h30. E no restante da semana, às 20 horas. E dentro dessa campanha nós vamos ter a Santa Ceia, já a primeira Santa Ceia do ano de 2020. Meus amigos pastores, Deus colocando uma palavra, já me fala, pastor, põe meu nome para pregar, que eu já vou pôr o nome para pregar. A visão para o ano que vem, eu quero que você entre nessa visão. Ano profético de Ezequiel. Não é que a gente vai pregar só sobre Ezequiel não, viu? Mas vai ser o ano profético de Ezequiel, não é que vai ficar Ezequiel direto não. Mas dentro da visão que Deus nos deu para Ezequiel é profetizando vida em meio à morte. 2021, Deus há de ressuscitar muitos sonhos. Deus há de livrar muitas pessoas da morte física, viu? Física. E morte espiritual também. Amém? Então te convido para estar aqui no próximo domingo para iniciar essa campanha com a gente. E hoje, como é culto da família, o presbítero Vanderlei vem aqui orar pela família em nome de Jesus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos clamar pela nossa família, porque nesse tempo tão difícil, o que mais precisamos é clamar pela nossa família. A minha família passamos por uma dificuldade muito grande nesses últimos dias, mas o nosso Deus nos sustentou e nos guardou e nos colocou aqui de novo para glorificar o nome dEle, porque no momento, a situação realmente é difícil, então se cuidem para que não aconteça com vocês, mas Deus, Ele nos dá a vitória, mesmo que passar por essa situação, mesmo que o vento aconteça, que ele venha, mas ele passa, porque Deus está conosco e Deus nos sustenta a cada dia, amém? Vamos clamar pela nossa família. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, Pai queridos, colocamos, ó Deus, as nossas famílias diante da Tua presença, Pai, a cada família, Pai, aqui representada, cada família, Pai amado, representada, ouvindo esta live, ouvindo este culto nas suas casas, no celular ou na televisão. Senhor, visita cada um de nós, Pai, derrama do Teu Espírito Santo, derrama do Teu poder sobre nossas vidas, sobre a vida das famílias, Pai, dos filhos, dos pais, de todos, ó Deus, que sejam alcançados pela Tua misericórdia, Pai. Muitos, ó Deus amado, estão tristes porque perderam seus entes queridos, muitos estão tristes porque seus entes queridos estão no hospital, assim como a minha mãe está no hospital ainda, mas eu creio que Deus nesta noite já está restaurando e transformando e mudando a situação. Deus, visita, Pai amado, cada um que está hospitalizado, visita, Senhor Deus amado, as nossas vidas, ó Pai. Muitos partiram, Pai amado, e choramos, ficamos tristes, mas sabemos que a vida continua e precisamos lutar e batalhar pelas nossas vidas. Assim como o nosso pastor sempre costumava dizer, viva a vida como se fosse morrer amanhã, mas trabalhe para como se fosse viver 100 anos. E nós precisamos lutar a cada dia, precisamos clamar ao nosso Deus a cada dia, não reclamar como Josué foi reclamar diante de uma situação de que o erro estava em nós, mas clamar a Deus que nos perdoa, que cura as nossas almas, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos pensamentos, que nós pensamos, nós falamos, nós ouvimos, nós pecamos a cada dia, e temos um Deus, um Jesus que morreu naquela cruz, e ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos estar aqui, pedindo perdão, dando glórias a Ele e louvando o Teu santo nome, pedindo para que cada família seja alcançada, não só na vida material, mas na vida espiritual, sentimental, em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai querido,
Vamos ter culto, ó Pai amado, só no ano que vem agora, Pai. Pedimos, ó Deus, que esteja as tuas mãos sobre a vida de cada um, Pai, nesta semana, nesta virada de ano. Que seja, Pai amado, o teu Espírito Santo na direção de cada um dos teus servos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as bênçãos do Senhor venham a ser derramadas sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E graças a Deus. Glória a Deus. As palmas, louva ao Senhor. Deus abençoe as vossas vidas. Deus abençoe quem esteve conosco pela primeira vez. Como muitos de nós não vamos nos ver, eu vou dar a bênção final e depois você já pode dar um feliz ano novo para o seu irmão aí, né? Que você não vai ver ainda, né? Só vai ver domingo que vem. Mas eu convido você e traga mais uma pessoa domingo que vem, em nome de Jesus. Vai ser uma campanha diferente, não vai ter aquele papelzinho para você fazer pedido. Vai ser uma campanha baseada em oração, baseada em jejum e busca da presença de Deus. Amém? Faça assim com a sua mão. Senhor Deus, eu sei que o presbítero Vanderlei já orou, mas eu, como pastor da igreja, eu também oro e peço. Guarda cada um que vai passar essa virada de ano na sua casa, ou em alguma viagem, ou em algum outro lugar. Os irmãos que já viajaram, os irmãos que já não estão aqui por Itaquaquecetuba, que o Senhor livre de todo mal, livre de todo acidente. Se alguns irmãos aqui forem viajar, Senhor, que o Senhor esteja nessa viagem, guardando, protegendo, se forem de carro, ou de ônibus, ou de avião, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor não permita que nada de mal venha acontecer, que o Senhor dê uma virada de ano próspera sobre a vida de cada um, e que o ano que vem, Senhor, 2021, seja um ano diferenciado sobre esta igreja, sobre a DG Vidas, seja um ano da DG Vidas crescer, seja um ano da DG Vidas se fortalecer, seja um ano da DG Vidas estar no centro da Tua vontade, seja um ano de o Senhor levantar lideranças fortes dentro da DG Vidas, fortalecer o Teu povo e trazer as almas, meu Pai, que a graça, o amor, o consolo do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, que em todo tempo as suas vestes estejam brancas, que nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça, que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e lhe dê a paz. Quem crê, diga. Está encerrado, Deus abençoe. Aos que eu não verei, um feliz ano novo para vocês, até dia 3 de janeiro.